Me dá licença de cantar, também de agradecer, coragem pra querer, um verso pra louvar, louvar a gente no lugar, louvar quem vai nascer, quem vai permanecer, também quem vai passar. Meu nome é Laura Buarque, eu sou cantora, compositora petropolitana. Na verdade eu nasci no Rio de Janeiro, mas hoje em dia moro aqui. Também sou estudante de nutrição da Unifase e venho fazendo esse trabalho musical há mais de 7, 8 anos, né? É um trabalho que eu já venho trazendo da minha família, então é uma herança minha. E é com alegria que eu venho divulgando eles nas minhas redes sociais e trazendo minhas composições para Spotify, plataformas de streaming também. Então esse é o trabalho que eu venho realizando até os dias de hoje. Chuva de criar, água de beber. A minha família tem uma linhagem artística muito forte, né? A minha mãe é uma atriz que fez um trabalho durante os anos 90 chamado Confissões de Adolescente, não sei se alguém vai se lembrar, mas era uma peça que chegou a rodar o Brasil todo e virou série, virou filme, então é um trabalho assim que ela tem bastante honra, né, de ter feito. E aí, a partir disso, ela foi entrando muito em contato, né, com a arte. Meu avô também era cineasta, dramaturgo, ator, o Domingos Oliveira, o nome dele. Então, assim, eu nasci nesse meio, né, e agradeço muito por isso, porque me trouxe muita arte já desde o berço. Então, assim, foi a partir disso que eu comecei a me interessar. E como toda pessoa que nasce numa família de artistas, a gente vai tentando achar o nosso nicho, né? E a primeira vez que eu me encontrei com algum tipo de música, eu já me encantei. Minha mãe até brinca, né? Que eu comecei a cantar antes de começar a falar. Então foi um processo muito natural, eu vejo, né? Os meus tios todos trabalham com música, mas já são de uma outra vertente, porque a minha mãe é filha única do meu avô e da minha avó. Mas a minha avó já tinha outros filhos, com outro músico, inclusive, o Luizinho S., que é um pianista mais antigo. E aí esses meus tios, 2 deles são músicos, então também são pessoas que me ensinaram muito, me ensinam muito, conhecem muito sobre. E eles são pessoas assim mais próximas, tem outros também um pouco mais distantes, até o meu nome, inclusive. O meu nome vem da minha linhagem paterna, que é o Buarque, né? Minha avó tinha esse nome e eu trouxe em homenagem a ela. Mas a gente tem uma ligação bem antiga com o Chico Buarque, né? Mas não é muito próxima. Normalmente não falo porque realmente é bem distante. Então, se for pegar, acho que é a avó da avó, sabe? Uma coisa bem longe. Mas a minha avó tinha e eu fiz essa homenagem a ela. Mas, assim, em termos de outros músicos famosos, é mais ele mesmo que tem, assim, na família. Mas eu nunca, por exemplo, nunca conheci. Então, não posso dizer que é um parente, né? Mas, então, são essas as linhagens que eu tenho. Água de beber, o tempo de viver. Eu lembro que mais ou menos ali em volta dos 8, 9 anos, o meu avô fazia muitas festas de aniversário, né? As festas ele duravam às vezes 3 dias, então era um evento e tanto, né? E ele já vendo meu interesse pela música, me chamou um dia desses para cantar em homenagem a ele, né? E foi nessa primeira festa que eu fiz a minha primeira apresentação e foi linda, eu tenho até gravações desse dia. E foi assim, ficou marcado na minha memória e a partir disso eu sempre fui desenvolvendo. Estudei em alguns colégios, estudei em alguns locais a teoria da música, né? Também estudei alguns outros instrumentos, mas desde então nunca mais parei, assim, foi algo muito natural e vem sendo até hoje. Bem-vinda, minha senhora! Eu lembro que eu comecei a tentar, né, trazer as minhas ideias para melodias e tudo mais, acho que foi por volta de uns 14 anos, né? E eu lembro, assim, que é nesse momento que a gente começa a se questionar de muitas coisas, né? Eu digo assim, começa a observar a vida não somente como uma pessoa que está passando ali, mas, tipo, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero viver, né? Quem eu sou, então a gente começa a trazer isso à tona, né? E eu vejo que foi naquele momento que eu senti essa necessidade de trazer essas respostas para mim, porque eu vejo que quando eu componho, eu busco responder alguma coisa, mesmo que também conscientemente, né? Então, naquele momento foi muito útil para mim por isso. Eu estava, às vezes, me perguntando alguma questão até amorosa ou o que fosse, mas aí, pela música, eu tentava achar aquela resposta de uma forma que chegasse ao meu coração e, como eu citei, chegasse ao coração de outras pessoas também. Então, esse sempre foi o meu processo, tentar responder alguma coisa por meio de uma composição. Bem-vinda, Nossa Senhora! Os momentos que mais me impactaram, eu vejo na música, foram momentos em que eu pude ver que a minha arte faria alguma diferença para alguém, né? Porque, assim,
eu acho que quando a gente faz algo, a gente tem uma intenção por trás daquilo, mesmo que a gente não saiba, né? Então, por exemplo, né, quando meu avô faleceu, em 2019, eu compus uma música para ele. Jamais o meu coração vai esquecer você, esquecer você. Jamais. E aí, recentemente, por exemplo, num show que eu fiz, uma pessoa que estava na plateia assistindo disse que durante a música, eu tinha falado antes que era para ele, né, para o meu avô e tudo mais, e que durante a música ele lembrou do avô dele, lembrou daquela pessoa que ele tanto amava, que também não está mais aqui hoje, mas por conta da minha música aquilo foi um veículo para ele fazer aquela ligação com aquela memória, né. Eu já recebi alguns relatos desse tipo, né, na verdade até de outras formas. Por exemplo, eu tenho uma composição que eu fiz em torno do... Foi a minha primeira música postada no Spotify, chamou O Que Me Espera. E essa música eu compus ela pensando assim no futuro, né, com essa mensagem de como que o futuro vem ser, né, essa expectativa, acho que todo jovem começa a sentir quando a gente vai chegando na vida adulta, né. E essa foi a minha intenção por trás daquela composição. E aí uma moça me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que ouviu a música e se sentiu muito acolhida no momento da gestação dela, que também tem o mesmo significado, mas de óticas diferentes, né. Então isso para mim é muito marcante, quando alguém pega algo que eu escrevi e traz para a realidade dela, e aquilo tem uma utilidade, traz um conforto para aquela pessoa, para mim, isso é o melhor que a gente pode oferecer enquanto artista, né? Por mais que a paixão não se afoite, por mais que minha alma se amoite, existe um clarão que é um açoite, mais forte e maior que a paixão. É o raio da estrela da noite, cravado no meu coração. E a gente já prepara o chão pra semente, pra vinda da estrela cadente, que vai florescer no sertão. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Essa música que eu compus para meu avô chama Jamais, também está no meu Spotify, quem tiver interesse de conhecer, é só entrar lá no Spotify, escrito Laura Buarque. E o momento que eu compus, assim, eu tava... Logo depois que ele fez, né, que ele faleceu, a gente não estava presente no momento, né, foi em casa. Foi da forma como ele sempre quis, assim, de uma forma tranquila, sem ter que passar por nenhum tratamento, nada, ele só foi no momento dele. Então, por isso eu sou grata, mas não é muito fácil, né, não ter a pessoa mais aqui. Mas aí naquele momento que ele faleceu, a gente chegou, acho que no dia seguinte... E aí, antes do sepultamento, né, da cerimônia, eu estive na sala dele, onde todas as coisinhas dele ali, e o piano que ele tinha, não era o piano que a gente tocava quando eu era criança, mas era o piano que ele tinha no momento, e que me trazia também muitas memórias, enfim. E eu me lembro que estava um dia chuvoso, não estava um dia muito bonito, assim, né, na teoria, mas também não tinha como ser, né, pra mim, naquele momento, nada ia ficar tão bonito, né. Mas aí eu sentei ali naquele piano dele, fui... tocando algumas coisas. Eu não toco muito piano, meu instrumento principal é o violão, mas eu toco alguma coisa, inclusive foi ele que me ensinou. E aí eu sentei no piano dele, comecei a dedilhar algumas coisas, e aí veio essa melodia. E aí eu fiz a música, assim, muito rapidamente. É uma música simples, não é uma música que tem muitas coisas, digo, em termos de arranjo, enfim,
mas não era a minha intenção, né? E aí na hora, assim, que eu terminei, eu falei, não sei se eu gostei muito, acho que tá meio meloso, eu não sei. Eu mesma, no meu julgamento, assim, não me agradou muito. Aí a minha mãe tava na sala ao lado, e ela entrou na sala onde eu tava chorando, porque ela tava ouvindo o que eu tava cantando. E aí naquele momento eu falei, não, ficou bom. Acho que é uma confirmação. Então, aí depois de muito tempo, eu fui gravar, levei no estúdio, aí uma pessoa me auxiliou com a parte do piano, né, e a gente desenvolveu mais. Mas foi assim que aconteceu, e até hoje, toda vez que eu canto ela, as pessoas gostam, se sentem bem, trazem memórias, trazem sentimentos. Então, pra mim, acho que foi um presentinho que ele me deu, sabe? De recordação. Mas a minha emoção vai. Eu acredito muito na arte, não só na música, né? Mas na arte, na música principalmente, como um veículo, né? E como um instrumento da gente se elevar, eu vejo, né? Às vezes a gente pode olhar na mídia, e não estou trazendo isso como um julgamento, mas como uma percepção minha, né? Que às vezes uma música é feita sem nenhum propósito, e eu acho que isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque eu vejo que é uma coisa tão sincera e tão, assim, importante, que a gente tem que sempre trazer um significado para ela. E aí, por exemplo, eu já vi alguns estudos falando de momentos em que a música ela foi trazida, né, para um momento, mudando a percepção das pessoas. Então, por exemplo, tem até alguns estudiosos que falam que para você trazer os soldados para a guerra, por exemplo, você não pode tocar um tipo de música calma, você tem que tocar um tipo de música um pouco mais agitado. E foi só um exemplo, assim, mas a música tem um impacto muito importante na nossa saúde, inclusive. Daí vem a musicoterapia hoje em dia, por exemplo. Então eu vejo que a música é fundamental e ela mexe com pontos da nossa saúde mental, do nosso sentimento, que são muito relevantes. Então eu, por exemplo, não escuto alguns tipos de música. Eu tenho esse cuidado, porque eu vejo que vai impactar na minha pessoa. Às vezes muda o nosso sentimento. Então, assim, a minha intenção é mudar para melhor. Então a música para mim é isso, é uma forma da gente transcender às vezes, né? Tá num momento ruim, escuta uma música e fica melhor. Então para mim esse é o principal objetivo, sabe? Vai deixar de ser sempre. A nutrição foi uma estratégia minha e da minha família, né? Como eu falei, a música sempre foi o meu plano A, né? Nunca tive dúvida disso. Mas é uma realidade que a gente enfrenta, né? Enquanto músico no Brasil, né? Sempre a gente tem essa segurança do futuro. Então eu decidi por bem de escolher outra profissão que eu também gosto, que eu também me identifique, né? E por ser vegetariana, né, já há muito tempo, eu quis me aprofundar mais nesse estudo, entender, e também, até para a minha própria saúde, mas também podendo exercer isso, né? E aí me encontrei aqui na Unifase, venho estudando desde então, venho me formar esse ano, inclusive. E para mim, assim, o único desafio mesmo é uma questão de organização de tempo, porque ambas as áreas eu gosto muito, então, assim, eu me identifico com elas, eu só preciso realmente, às vezes, me organizar com a agenda para dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer. Mas eu vejo que não é nem um desafio, é mais uma questão de realmente botar cada coisa no seu lugar, porque eu acho que o desafio imprime que é sofrido, que é difícil. Eu vejo que não, é uma coisa que eu trato com uma leveza, né? Mas nem sempre é fácil, claro, né? Porque são muitas demandas. Mas tem sido um momento muito bom, assim, pra mim. Eu vejo que oportunidades vêm aparecendo de shows, de gravações, e eu tô bem, bem feliz com esse movimento. E aí agora em junho eu fiz uma apresentação no Brisa, que é um restaurante, um bar aqui da cidade, e foi muito proveitoso, foi bem legal mesmo, assim, começar, né, a conhecer esse espaço. E aí a partir dessa oportunidade me veio uma outra oportunidade também, que foi cantar no Soberano, que é uma casa de show aqui da cidade também de nome, de um lugar assim, com muita qualidade, tanto de instrumentos, de equipamento mesmo, de espaço, e com pessoas muito calorosas, me senti bem recebida por lá. E foi um show lindo, aconteceu agora dia 31 de agosto, e foi realmente muito proveitoso. Minha família toda estava presente, amigos, pessoas conhecidas também. Inclusive os professores da faculdade em peso, né? Algumas queridas foram e estiveram lá comigo, então eu sou bem grata pelo movimento. Inclusive a extensão me auxiliou com a divulgação e foi bem importante, então quero ser grata também. E foi uma experiência ótima, eu espero poder repetir mais vezes, tanto no Soberano quanto em outros locais. E estou com planos de trazer esses shows para mais lugares. Sempre com você, por dentro. Meu avô, minha mãe, eles me trouxeram essa inspiração pelo trabalho deles, assim, me inspirando no trabalho. Mas se eu for te falar assim, diariamente, quem mais me motiva, me põe para frente é o meu pai. Porque é engraçado, ele é médico, não tem nada a ver com a área, inclusive ele brinca que não sabe cantar nem uma nota, assim,
Mas ele tem um estilo de musical, assim, muito bom. Me apresentou muitos artistas que eu, hoje em dia, levo como inspiração. Mas meu pai é uma pessoa muito dedicada no trabalho dele, na família dele, nossa família, né? E enquanto pai, enquanto ele fala que é meu produtor, ele realmente é, porque ele me auxilia financeiramente, me auxilia emocionalmente. Então, assim, ele é meu suporte enquanto artista e enquanto pessoa, porque sem ele eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, tenho muito a agradecer por ele. E, assim, diariamente, assim, na rotina, ele é a pessoa que mais me bota pra cima e fala, não, vamos fazer, vamos encarar. Então, ele tem sido essa imagem pra mim. Jamais o meu coração vai esquecer você, esquecer você. Jamais a minha emoção vai deixar de ser sempre com você. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too. And I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me. Eu acho que eu fui mordida pelo bichinho da MPB e não consegui largar depois. Eu não sei, eu acho que faz parte da minha construção, né, enquanto pessoa. Acho que o estilo musical da nossa família impacta muito, né, o que a gente vai acabar ouvindo depois. E os meus pais sempre foram muito adeptos, né, da MPB, da música popular. Então, a minha mãe sempre me mostrou muito. E acho que os desenhos também, por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, era um desenho que tinha várias referências grandes na música, como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e outras pessoas dessa área, né? Então, eu acho que foi muito natural, eu cresci nesse meio. Então, foi uma decisão que não foi muito bem uma decisão, né? Foi algo mais assim, como eu fui observando. Mas, assim, hoje em dia eu vejo que tem outras linhas da MPB, né? Não só a MPB clássica, né? Então a gente já vê a nova MPB, são outras vertentes que eu venho me identificando também, então a gente vai descobrindo, né? Mas, para mim, não teve nem muita opção, foi isso que eu já vim querendo fazer. Hoje em dia, assim, eu digo que, pensando nos nomes que mais me inspiram, o Djavan seria o principal, porque eu acho que ele, além de ter uma composição, assim, riquíssima, ele é muito, natural para a música. Você vê que tem pessoas, que é claro que o estudo é muito importante, mas tem pessoas que eu vejo que trazem, assim, do berço, um conhecimento de composição, de tudo, né? Então, o Djavan, ele tem muito isso. E ele é uma pessoa muito original também, por natureza. Então, eu me inspiro muito na forma dele compor. Ele, além de tudo, é uma pessoa simples, então eu gosto disso. A Adriana Calcanhoto também, eu sinto que ela tem uma riqueza de composição, assim, muito legal. Marisa Monte também, até dizem que eu sou meio parecida com ela, inclusive acho bom. Mas a voz dela eu acho incrível. Vanessa da Mata. São alguns nomes, assim, que eu escuto muito e trago esses elementos para a minha vida e para a minha composição também. Olha, eu gosto muito de poder enxergar a vida de uma forma diferente, porque às vezes conversando com outras pessoas, na verdade meu avô tem uma frase que eu acho muito legal, porque ele fala assim, que não é todo artista, assim, que não é toda pessoa extraordinária, não é bem dessa forma, mas a ideia é essa, né? Que não é toda pessoa extraordinária que é um artista, mas que todo artista é uma pessoa que existe, assim. Então, todo mundo é artista, só depende do ponto de vista. Tudo pode ser exercido com arte, né? E o que eu gosto é de poder, por exemplo, às vezes, uma cena que é cotidiana para muitas pessoas, para mim eu posso enxergar de uma forma diferente. Então, às vezes, é uma criança sorrindo, é uma paisagem bonita, ou até uma coisa que nem é tão bonita assim, mas que a gente consegue enxergar a vida com outra lente, sabe? Eu acho isso muito importante. E eu acho que o benefício fica mais pra gente mesmo, porque quem pode ouvir também acaba sentindo
mas só quem está na pele consegue enxergar dessa forma, porque é a partir desse olhar que a gente consegue traduzir algo de uma forma criativa, de uma forma diferente, né? Eu acho que na verdade tudo que o artista faz é encaixar peças de um formato que as pessoas não encaixaram ainda, né? Ideias, conectar ideias para formar uma nova ideia que antes já existiam, mas a gente só organiza de uma forma diferente e as pessoas enxergam e a gente enxerga, né, de uma forma boa também. Então, para mim, isso é o que eu mais gosto. O beija-flor já deu sinal, vida nova vem. Pense, chega longe, embarcar, lançar-me no mar, em ondas não me vejo, mas sei onde chegar, velejar, me encontro no mar, serena, quem chama